Glória à nossa pátria livre, união secular de povos irmãos. Viva a sabedoria popular dos antepassados. Glória à pátria, de ti nos orgulhamos. O trecho que abre o 40º episódio da Mosca, um podcast de política nacional, internacional e sociedade, é uma parte do hino nacional russo. A escolha dessa citação foi em razão da clara referência sobre os povos irmãos. Entender a Rússia sem entender sua relação com os países vizinhos não é possível. A história russa se confunde muitas vezes com o que se passava em seu entorno, seja pelas ações ou reações do maior país do mundo em extensão territorial. Mas a ideia desse capítulo não é chover no molhado, discutindo coisas que você já ouviu falar desde que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia começou. Não. A ideia é ir além, é buscar entender melhor o que nos trouxe até aqui e pensar qual o futuro para a Rússia, seus vizinhos e todo o cenário internacional. De todo modo, já está claro que a invasão russa ao território ucraniano é um dos marcos deste século e uma das mais importantes transformações no contexto global nesses tempos em que vivemos. Assim, para tratar desse caldo grosso, o 40º episódio será especial. Pela segunda vez por aqui, a gente vai mudar um pouco o formato, abrindo espaço para um diálogo. Mas antes da gente começar, não custa agradecer mais uma vez você por estar aqui. Além disso, siga a Mosca para não perder nenhum novo episódio e compartilhe o podcast com seus amigos. E se tiver dúvidas, comentários ou sugestões, você já sabe, escreva para moscapodcast@gmail.com. Dito tudo isso, ouvidos atentos e cabeças abertas que a mosca vai zumbizar. Como já dito, temos um convidado para dialogar nesse zumbido especial. Vicente Ferraro é formado em Relações Internacionais pela PUC de São Paulo, mestre em Ciência Política pela Escola Superior de Economia de Moscou, doutorando também em Ciência Política pela USP, além de ser pesquisador do Laboratório de Estudos da Ásia da USP, seção Rússia e Eurásia. Vicente, primeiro eu queria agradecer muito você por ter topado participar da Mosca. É um prazer te ter por aqui. E antes da gente começar a falar de política internacional, eu queria saber um pouco mais da sua experiência na Rússia, por que você decidiu morar e estudar lá. Também sei que você morou um tempo na fronteira da Rússia com a Ucrânia, enfim, queria saber um pouco da sua experiência por lá. Olá, Luiz, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui participando com vocês desse debate. E em relação à primeira pergunta, né, de por que eu escolhi a Rússia, eu acho que eu tinha a impressão de que quanto mais diferente do Brasil, mais interessante seria a experiência, né? Escolher um local que fosse muito diferente, né, praticamente outro mundo em relação ao Brasil. E quanto mais diferente, mais interessante. E a Rússia era um país que, no imaginário de nós brasileiros, talvez represente esse ponto máximo de diferença, né, principalmente pela questão do clima, né? A gente que tem o verão ano inteiro, com um país que quase tem o inverno na maior parte do ano. Então isso, sem dúvida, influenciou essa vontade de querer conhecer um local que fosse muito diferente. Mas é interessante que, com o tempo vivendo lá, eu vi que os russos em si, culturalmente, não eram muito diferentes dos brasileiros, como eu esperava à primeira vista, né? Ou seja, eu vi muitas semelhanças culturais, né? Eu me senti em casa, praticamente, em alguns momentos, né? Pela essa semelhança, esse acolhimento, né? Eles têm um acolhimento muito grande em relação a brasileiros, né? Porque a mesma curiosidade que a gente tem em relação à Rússia, os russos têm em relação ao Brasil, né? Parece que é uma curiosidade, talvez um exotismo também, né? Um exotismo cultural, histórico. É interessante destacar que as novelas brasileiras, elas fizeram muito sucesso na Rússia, né? Ainda no período soviético. Então muitos russos me perguntavam de novelas brasileiras que eu mesmo nunca vi, né? Como Escrava Isaura e outras novelas aí da década de 80, né? Que fizeram sucesso na União Soviética, né? E isso reforçou talvez esse exotismo em relação ao Brasil dentro da Rússia, né? Essa curiosidade pela cultura brasileira, pela história, e mesmo pela língua, né? Eu via muitos russos que vinham eu falando português com outros brasileiros e elogiavam, achavam que era uma língua muito bonita, muito musical, né? Então havia assim esse interesse, essa recepção, esse acolhimento aos brasileiros na Rússia, né? Então isso foi algo que jogou a meu favor, no sentido de que mesmo
a Rússia sendo um país que é conhecido, assim como outros países europeus, que as pessoas não são tão abertas à primeira vista, né? Não é essa abertura como a gente tem aqui no Brasil, mas a partir do momento que você rompe essa barreira do desconhecido, os russos, eles são grandes amigos, né? Eles se aproximam de você como grandes amigos, né? Eles convidam para almoços, jantas, e fazem aqueles grandes banquetes com muita comida, com muita bebida. São muito festeiros também, né? Assim como a gente gosta de feriado, eles também gostam muito de feriado, de celebrar com amigos, de celebrar com muita comida e bebida. Essa foi uma das principais características que eu vi, né, nos dois povos, essa confraternização. Muito legal. Você ficou em que cidade da fronteira com a Ucrânia? É uma cidade da Rússia que fica a 50 quilômetros, mais ou menos, da fronteira com a Ucrânia, se chama Belgorod. Escreve Belgorod, com L. Eu fiquei um ano nessa cidade, que tem uma universidade, chama Universidade Estatal de Belgorod, que é uma universidade que tem um bom curso de preparação na língua russa, de preparação da língua russa para estrangeiros, e eles dividem, até tem o pessoal que vai para humanas, o pessoal que vai para exatas e para biológicas, então tem cursos especiais ali de línguas para quem está interessado em estudar ali na Rússia, mas depois eu fui para Moscou, consegui uma bolsa na Escola Superior de Economia de Moscou e eu fiz o mestrado lá. Então esses 9 meses, quase um ano ali em Belgorod, foi um curso preparatório em língua russa, que é praticamente uma exigência para quem vai fazer o curso em língua russa, o mestrado ou o doutorado, ou mesmo a graduação em língua russa em uma universidade russa. Porque até deve ser bem difícil acompanhar se não tem uma boa base, né, de russo. Sim, algumas universidades têm cursos em inglês também, mas a grande maioria, e eu acho que a parte mais interessante é realmente você fazer o curso em russo para ter uma imersão cultural maior, né? Mas essa experiência em Belgorod foi bem interessante porque era uma cidade, né, como eu disse, muito próxima da Ucrânia, muito próxima à cidade de Kharkiv, né, em ucraniano, ou Kharkov em russo. É uma cidade lá do leste que é considerado mais russófono, né? É uma região da Ucrânia onde se fala mais o russo, mas mesmo assim você vê diferenças culturais, né, diferenças identitárias quando você atravessa a fronteira ali. E um aspecto curioso é que um pouco antes de eu ir para a Rússia, eu estava andando aqui na minha cidade, em São Vicente, e eu vi um cara conversando em russo em frente a um hotel, e eu parei, né? Eu já tinha aquela paixão antiga pela Rússia. Eu vi alguém falando em russo, que é algo muito raro na minha cidade. Eu parei para conversar com essa pessoa e fiz amizade, convidei para vir em casa, a gente comeu uma pizza, tudo. E depois eu vi que a cidade da onde ele era de uma cidade da Ucrânia muito próxima a Belgorod, né? Cidade de Suma. E aí quando eu fui lá, ele me convidou algumas vezes para eu ir para casa dele na Ucrânia e me convidou para o casamento dele. O casamento dele na Ucrânia, né, foi uma das experiências mais interessantes da minha vida, esse casamento. E hoje, infelizmente, ele com a família teve que deixar a Ucrânia logo que começou a guerra. Ele tem 2 filhos pequenos, então foi uma experiência trágica. Então essa guerra, para mim, teve um impacto muito grande, não apenas por ser a minha área de pesquisa, mas também por ter, né, amigos tanto na Rússia quanto na Ucrânia, e principalmente esses em particular da Ucrânia, que foram diretamente impactados por essa invasão. Sem dúvida. E eu acho que a pior coisa é ver que é uma guerra que dava a sensação de que ia ser evitada, né? Não sei se você tem essa impressão, mas eu, ao longo da escalada da crise, eu tinha a impressão de que aquilo podia ser evitado, que a União Europeia, os Estados Unidos e tal, teria a condição de barrar de algum jeito o Putin, o desejo dele ou da Rússia de invadir a Ucrânia. Não sei se você tem essa sensação. Sim, antes de começar essa guerra, muitas das consequências que a gente está vendo agora já eram previstas, né? Então, e consequências muito negativas para a própria Rússia, né? Ou seja, eu frequentemente menciono em entrevistas, né, como que, por mais que a Rússia tenha argumentos legítimos contra a OTAN, o instrumento que ela utilizou para contornar esse problema, para avançar com essa reivindicação, né, que é a invasão, é um instrumento que apenas levou ao próprio fortalecimento da própria OTAN. Então a gente vê uma presença, contingente militar muito maior da OTAN em países ali do leste europeu que já são membros, né, principalmente os países bálticos, ali, Letônia, Estônia, Lituânia, tem também uma presença maior ali na Polônia. A gente vê, se durante o governo Trump a OTAN estava fragmentada, né, os Estados Unidos até retiraram tropas ali da Alemanha, agora a gente vê uma coesão muito grande entre os países membros da OTAN. A gente vê países que eram conhecidos por serem neutros, como a Finlândia e a Suécia, agora eles querem entrar na OTAN, né, e aparentemente isso está avançando com uma certa velocidade. Então, isso tudo era previsível, né? Ou seja, era previsto de que uma invasão
da maneira que foi feita, só levaria ao fortalecimento da própria OTAN. E é um fortalecimento que até enfraquece o próprio argumento da Rússia, né? Porque se a expansão da OTAN no pós-Guerra Fria, né, como a Rússia afirmava, era algo anacrônico, né? A OTAN deveria ter sido extinta com o fim da Guerra Fria, né? Então, como foi o Pacto de Varsóvia, né? Sim, como foi o Pacto de Varsóvia. Então, se a Rússia argumentava que essa expansão era algo intimidador, anacrônico, agora a OTAN ganhou uma razão de ser. Então, esses países ali do leste europeu, que por razões históricas, políticas, ideológicas, já temiam a Rússia, agora eles têm um argumento muito mais forte para temer a Rússia, né? Então, a ameaça russa, né, que é o que foi utilizado para fortalecer a OTAN durante a Guerra Fria, ela ganha uma sobrevida com essa invasão. Então, se no pós-Guerra Fria não havia uma legitimidade para essa expansão da OTAN, hoje a Rússia criou essa legitimidade que a OTAN precisava. Se concretizou, né? Você falou em algumas lives que você fez e textos e tal a respeito da popularidade do Putin, que a popularidade do Putin aumentou ao longo do tempo no caso dos conflitos, seja no caso da Chechênia, seja no caso da Geórgia e agora durante a crise da Ucrânia em 2014, e talvez possa acontecer a mesma coisa agora. Você que conhece os russos e tal, você acha que pode ser isso mesmo? Pode ser que o Putin se torne mais popular com esse conflito? Olha, Luiz, tem uma primeira reticência, né? Como você bem disse, eu frequentemente trago esse argumento da popularidade, mas tem uma ressalva que deve ser feita, que é a cautela que a gente deve ter com pesquisas de opinião pública em contextos autoritários, né? Vale destacar que em um contexto autoritário, principalmente pesquisas por telefone, as pessoas podem ter medo de serem sinceras nas entrevistas, né? Elas podem ter medo, ainda mais a Rússia, que é um país onde a FSB, que é a sucessora do KGB, é muito forte, então a pessoa, obviamente, ela pode ter algum receio de quem está fazendo essa entrevista, se é confiável, se ela está sendo espionada, e principalmente para funcionários públicos, né? Porque vale destacar, por exemplo, que a grande maioria das universidades russas são públicas, né? Professores ou mesmo os outros tipos de funcionários públicos, eles, obviamente, eles têm o receio de serem punidos, não naquela punição clássica de ditaduras dos anos 70, né? Que simplesmente eliminavam as pessoas. Não que isso não ocorra, mas isso é muito mais seletivo, né? Então a repressão ela se dá por outras formas também, e uma das principais é o emprego, né? Ou seja, a pessoa ela se sente ameaçada em perder o emprego dela de funcionário público se expor alguma opinião muito contrária ao governo. Ou mesmo não ter uma promoção, né? Sim. E o vínculo entre empresas privadas também com o governo é muito próximo, né? Então, obviamente, mesmo às vezes em empresas privadas grandes, principalmente, as pessoas elas podem ter algum tipo de receio de serem punidas por razões políticas. Mas eu acredito que tem esse viés, sim, por ser pesquisa em um contexto autoritário, mas ao mesmo tempo eu não acredito que seja um viés muito grande, né? Eu acredito que as pesquisas elas apontam para algumas tendências, sim. As pesquisas no início dos anos 2000, né, que era um contexto de maior abertura política, que não era um regime tão fechado quanto hoje, elas já mostravam ali que a questão da Chechênia deu um impulso muito grande ali para a popularidade de Vladimir Putin. Mas é interessante destacar que esses momentos de popularidade, né, ali na Chechênia, na Guerra da Geórgia em 2008, na questão da crise da Ucrânia em 2014 e da questão da anexação da Crimeia, esses momentos todos que a gente olha são momentos em que a Rússia teve uma vitória clara e relativamente rápida, né? A segunda guerra da Chechênia durou menos de um ano, né, sem a fase intensa dela, e teve um resultado, os separatistas ali que estavam independentes ali há alguns anos, eles foram derrotados. A Guerra da Geórgia também ali durou algumas semanas, foi algo rápido. A crise da Crimeia em 2014 também foi um evento rápido, né? Então, a gente não sabe ainda, por mais que essa guerra atual ela esteja impactando a popularidade de Vladimir Putin de alguma maneira positiva, a gente não sabe o quanto esse efeito será prolongado, né? Principalmente se essa guerra se estender muito. A primeira guerra da Chechênia, iniciada em 1994, Boris Yeltsin, na época, disse: essa é uma guerra rápida, é uma guerra que será efetiva, altiva, será uma guerra rápida e muito efetiva. E a guerra acabou se estendendo por mais de um ano. Aí a Rússia teve uma grande dificuldade em derrotar os separatistas, praticamente teve que firmar um acordo com os separatistas, né, que eles se tornaram, de fato, praticamente independentes, né, ou seja, a Rússia saiu praticamente derrotada ali na Primeira Guerra da Chechênia. E isso certamente impactou a popularidade de Boris Yeltsin. Quando iniciam as eleições de 1996, a popularidade de Boris Yeltsin estava muito baixa, né? Ou seja, ele reforçou, depois ele melhorou o desempenho na campanha com a ajuda dos oligarcas, com a ajuda de fraudes, de investimento pesado dos oligarcas, do uso dos meios de comunicação. Então tem toda essa questão por trás.
Um outro ponto em relação ao posicionamento dos russos, né, é importante a gente chamar a atenção que os grandes meios de comunicação na Rússia, né, principalmente na televisão, são estatais, são controlados pelo Estado, e eu tenho acompanhado recentemente, a propaganda que está sendo feita em cima dessa guerra é muito alta, é uma propaganda estatal muito forte, muito, né, que martela ali constantemente uma visão pró-Kremlin do conflito, né? E como os espectadores devem ter acompanhado, a gente viu que desde que começou a guerra teve um reforço dos mecanismos de repressão, né? Aqueles que divulgam informações supostamente falsas em relação ao conflito e em relação ao exército russo podem pegar até 15 anos de prisão, né? Ou seja, uma vez que há mais incentivos, há uma indignação maior na sociedade com esse conflito, há mais incentivos para as pessoas se mobilizarem, o Estado aumenta os custos de mobilização, né? Agora, se você se manifesta contra o Estado, você pode ter uma punição draconiana de até 15 anos. Então, né, para concluir essa exposição, Luiz, eu diria que Estados autoritários têm 3 bases de sustentação, né? Um deles é a repressão, como a gente tem visto, manifestantes contra a guerra foram presos, né? Jornalistas sofrem ameaças, né? Por vezes sofrem repressão, acadêmicos também, opositores. O segundo são os ganhos econômicos, a distribuição de ganhos econômicos, né? Vale destacar que nos anos 90, o período de maior abertura política na Rússia foi um período muito caótico do ponto de vista econômico, do ponto de vista da estabilidade política também, a questão dos separatistas chechenos, foi um período de muita instabilidade, e quando Putin entra, há uma estabilização da economia, uma estabilização política com a derrota dos separatistas. Então, os russos acabaram associando que uma mão forte, um líder forte, poderia garantir ordem e estabilidade contra aquilo que eles tiveram, aquela abertura política caótica que eles tiveram nos anos 90. Mas esse período caótico que houve nos anos 90 também aconteceu em outras ex-repúblicas soviéticas, né? A questão é que na Rússia houve também uma coincidência de que o período de estabilidade e crescimento econômico se deu ao longo da construção de um regime autoritário. E houve ganhos econômicos, né? Crescimento econômico muito significativo, né? Em parte pela valorização das commodities, do petróleo e gás, né? Nos anos 2000. Mas a questão é que depois de 2010 não houve ganhos mais tão grandes quanto esses dos anos 2000, né? Então o regime teve que investir nos outros mecanismos, como repressão e o terceiro mecanismo que eu gostaria de mencionar, que é o pilar de sustentação ideológico, né? E aí é que entra esse conflito, né? Que é algo que eu venho mencionando frequentemente, que essa confrontação entre a Rússia e o Ocidente é um dos pilares ideológicos de sustentação do regime Vladimir Putin. A ideia de que a Rússia é cercada por inimigos russofóbicos que querem destruir a Rússia, a ideia de que há um inimigo que representa uma grande ameaça, e isso é traduzido também em outros discursos internos, né? Como a ideia de que há valores liberais ocidentais decadentes, e aí nisso eles colocam mesmo a questão de gêneros, os direitos LGBTQIAP+, ou seja, eles mencionam que isso é a decadência do Ocidente, contra os valores tradicionais conservadores russos. Há também o discurso do que seria a democracia liberal ocidental e a verdadeira democracia soberana russa. Então toda essa confrontação com o Ocidente é traduzida em discursos de legitimação de um regime autoritário internamente. Então são esses 3 pilares, eu diria: a repressão, os ganhos econômicos dos anos 2000 e essa questão do pilar ideológico da existência de um inimigo externo. E essas sanções que o Ocidente vem colocando, algumas das sanções muito radicais que atingem esportistas, atingem a própria cultura russa, né, como o cancelamento da cultura russa que a gente viu aqui o exemplo clássico que eu trago do Strogonoff, aqui que foi cancelado aqui no Brasil. Então isso acaba meio que legitimando esse discurso, esse argumento de Vladimir Putin de que a Rússia é cercada pela russofobia, de países que querem destruí-la, né? Então o Ocidente acaba contribuindo para Vladimir Putin quando ele tenta sufocar a Rússia mesmo nos aspectos da sua sociedade, da sua cultura e do esporte. Acaba sem querer dando um discurso para o Putin, né? Fortalecendo o discurso, né? Sim. Teve um discurso se eu não me engano, 16 de março, de Vladimir Putin, né, um dos trechos do discurso, ele menciona essa guerra, né, indiretamente está dando oportunidade para uma autopurificação da sociedade russa contra traidores e a escória. Né? Eu acho que essa frase reflete bem essa instrumentalização desse discurso para reforçar uma perseguição ainda maior de opositores, jornalistas, organizações independentes da sociedade civil e mesmo acadêmicos que são contra o governo. Né? Então seria o momento da autopurificação contra traidores e a escória, né? Nas palavras. A guerra não é só contra a Ucrânia, né? É uma guerra contra a Ucrânia e contra os russos que não seguem a cartilha. Né? Sim, eu acredito que isso esse uso, essa instrumentalização na política interna e também
fatores ideológicos de Vladimir Putin em relação à Ucrânia, dele questionar a existência da Ucrânia como um Estado soberano independente. No ano passado ele fez um artigo que foi muito divulgado, né, um artigo que ganhou muita ressonância, de que ele contesta, né, algumas políticas étnicas e administrativas do período soviético que vieram dar origem à atual configuração territorial da Ucrânia, né? Ou seja, em alguns momentos ele ensinou a estar mesmo questionando a identidade ucraniana, como se tivesse sido um processo construído artificialmente pelos bolcheviques, um processo errático e artificial, né? Ou seja, ele demonstra uma construção ideológica de que ele questiona aí o próprio direito da Ucrânia em existir como Estado soberano. E é interessante observar que todos os estados são construções artificiais, são construções sociais. Se a gente olha o que era o Brasil há 200, 300 anos atrás, a identidade brasileira, a gente vê que não é a mesma coisa que é hoje, né? Mesmo a identidade russa, a identidade de todas as nações que a gente vê por aí, era algo muito distinto, mesmo há 100 anos atrás. Então as identidades elas estão em constante mudança, né? É um processo fluido, elas não são elementos objetivos e rígidos, imutáveis no espaço. E esse argumento que ele utiliza para contestar a existência da Ucrânia, se a gente extrapola ele, a gente pode trazer um paralelo que seria o mesmo Portugal contestar a existência do Brasil, reivindicando que Portugal teria contribuído para a existência hoje do Estado moderno brasileiro. Então, a identidade ela muda. Então, eu considero que essa questão dessa visão ideológica de Vladimir Putin em relação à Ucrânia e a questão que eu estava mencionando, da instrumentalização desse conflito na política interna, são fatores de mais peso para determinar esse conflito, né, para motivar esse conflito, do que a própria questão da OTAN. Porque, como eu havia mencionado antes, já era previsto que essa intervenção, em vez de enfraquecer a OTAN, só ia fortalecer a OTAN. Então, diversos analistas, e eu também, em algumas entrevistas, eu acabei cometendo esse mico, que eu falava de que uma guerra era praticamente impossível, né? Assim, quase todo mundo, a maioria dos analistas estava falando que era praticamente impossível haver uma invasão nesse nível que aconteceu, porque tudo indicava que isso só fortaleceria a própria OTAN. Não era algo que ia fazer o que o Putin queria, né, de enfraquecer a OTAN. Teria o efeito contrário, era algo que prejudicaria a Rússia em diversos frontes, né, no fronte econômico, no fronte reputacional, do soft power, e mesmo assim, Vladimir Putin incorreu nesse risco, né? E acho que isso é um sinal de que o que estava em jogo em si não era a própria OTAN, mas esses outros elementos que eu mencionei. E uma outra coisa, né, eu vejo que frequentemente é feito um paralelo com a crise dos mísseis, né, com a ideia de que os Estados Unidos eles queriam que a União Soviética retirasse os mísseis nucleares de Cuba em 1962, e eles estipularam, ameaçaram iniciar uma guerra, né? Então eu vejo que frequentemente fazem esse paralelo da questão atual da Ucrânia envolvendo a OTAN. Só que é interessante observar um elemento. Em nenhum momento houve um ultimato da Rússia em relação à Ucrânia. Enquanto na crise dos mísseis, os Estados Unidos deixaram claro que a retirada dos mísseis era um ponto-chave, que se isso não fosse feito até uma data tal, que poderia iniciar uma guerra. A Rússia em todo momento mencionou que ela não tinha intenção de anunciar uma guerra, de que ela só estava mobilizando seus exércitos em seu próprio território, que era direito dela, e de que essa ameaça de conflito era uma histeria no Ocidente, né? Uma histeria da imprensa ocidental, dos governos ocidentais, de que ela não tinha essa intenção. Então não houve esse ultimato, que seria característico de um país que realmente estaria interessado em evitar, em levar à frente uma reivindicação muito pontual. A minha impressão na época que começou a crise era de que a Rússia podia invadir as regiões separatistas de Donbass, lá na fronteira, que o Ocidente iria dizer que aquilo era errado, que estava violando o direito internacional, os acordos, etc., mas como a Rússia é uma potência nuclear, aliás, a maior potência nuclear do planeta, ficaria por aí, provavelmente com algumas sanções econômicas também para dar uma resposta, mas que, passado esse período de invasão, voltaria a ser mais ou menos normal, como aconteceu com a Crimeia em 2014. E aí, quando ele resolve fazer a invasão total da Ucrânia, né, obviamente invasão total é até uma palavra forte, porque ele não consegue isso, dá uma impressão de que, de fato, o Ocidente foi pego muito de calças curtas e teve meio que correr atrás do prejuízo sobre o que fazer, porque mesmo as sanções econômicas, embora sejam algo, né, seja dentro do possível algo factível em relação à Rússia, sobretudo porque é uma potência nuclear, mas é algo que fica aquém, às vezes, de uma resposta para uma crise tão grande, não? Sim, Luiz. Eu tinha a mesma impressão que você, né, de que haveria apenas
uma invasão ali no Donbás. No pior cenário, eu acreditava que haveria uma tentativa de expandir as fronteiras administrativas ali do Donbás, porque o Donbás, apenas uma parte dele era controlada pelos separatistas. Havia uma parte ainda sob o controle do exército ucraniano, né? Principalmente ali a maior cidade ali maior cidade do Donbás, especificamente da região de Donetsk, que ainda estava sob o controle dos ucranianos, era a cidade de Mariupol, né? Então eu acreditava que ali sim poderia haver um grande conflito, que é uma cidade grande, com mais de 400 mil habitantes. Então ali sim, desde o começo, tinha um potencial para uma guerra muito grande, para um conflito muito intenso. E se a gente olhar assim, de fato, desde 2014, tem uma presença do exército russo no Donbás, né? Então o Donbás, os separatistas, eles só são independentes hoje porque eles contaram com a ajuda direta e indireta econômica e militar da Rússia. Então, isso é um fato de que a Rússia, em diferentes momentos, ajudou ali o Donbás a lutar contra o exército ucraniano, senão o Donbás não teria se mantido independente até os dias de hoje, né, as regiões de Donetsk e Luhansk. Mas havia essa expectativa de que haveria, então, uma entrada oficial da Rússia, né? Ela sempre omitiu essa entrada dela, então haveria um reconhecimento dessa entrada militar oficial dela, e essa expansão visando a pegar as outras áreas do Donbás que estavam sob o controle ucraniano. E eu também fui surpreendido, como você disse, por ter sido iniciada uma invasão total, né? Provavelmente no início havia uma expectativa do governo russo de tentar até mesmo destituir Volodymyr Zelensky, né, na expectativa de destituir o governo ucraniano e talvez instituir um aliado ali, mas não esperavam que fosse ocorrer uma resistência tão forte, né, e principalmente em algumas cidades do leste da Ucrânia, que é uma região que até 2014 era uma região considerada mais pró-Rússia, é uma região onde se fala mais o russo, né, enquanto na parte oeste da Ucrânia fala-se mais o ucraniano, há uma visão mais negativa das relações com a Rússia, uma visão mais negativa em relação ao passado soviético, e uma maior inclinação a uma integração com o Ocidente, com a OTAN, com a União Europeia. No leste da Ucrânia, até 2014, havia essa maior inclinação a se integrar com a Rússia, em detrimento da OTAN e da União Europeia. Fala-se mais o russo, é uma ligação cultural, mesmo familiar, muito forte com a Rússia, e uma visão até mesmo mais positiva em relação ao passado soviético. Só que, desde 2014, essas atitudes pró-Rússia no leste, elas decaíram muito. Eu acredito que o Kremlin talvez tenha falhado um pouco nisso, em não ter percebido que a Ucrânia, o leste da Ucrânia após 2014 não é o mesmo que o leste da Ucrânia anterior a 2014. As atitudes pró-Rússia, elas decaíram muito. Ainda havia alguns focos de atitude pró-Rússia, mas muito menores do que antes. E, em parte, decaíram porque as regiões que eram mais pró-Rússia, o Donbás e a Crimeia, elas deixaram de fazer parte da Ucrânia, né? Não estavam mais sob o controle do governo ucraniano. E, em parte, porque mesmo no leste houve uma percepção negativa, né? A ideia de que a Rússia representava uma agressão, um Estado agressor, um país agressor que representava uma ameaça à existência da Ucrânia como Estado soberano. Então, mesmo ali nesse leste mais russófilo e russófono, as atitudes pró-Rússia caíram muito e a ambição de entrar na União Europeia e na OTAN vem crescendo desde 2014. Eu acredito que aí seja um dos erros estratégicos da Rússia em não ter percebido essa mudança na sociedade ucraniana, no leste da Ucrânia, especificamente, desde 2014. E tanto é que a gente vê que um dos maiores focos de resistência é nesse leste, né, muito próximo ali à fronteira com a Rússia, em específico a cidade que eu morei, ali, a cidade de Belgorod, que é a região de Kharkiv, que é um dos principais focos da resistência hoje. E mesmo Mariupol, que ofereceu uma grande resistência, é uma cidade desse leste russófono, né? Então eu acho que esses dois exemplos, né, representam bem essa resistência. A percepção de que a Ucrânia ia aceitar algum tipo de invasão russa cai por terra nos primeiros dias de conflito, né? É algo que no começo até dava um pouco a sensação, pelo menos eu tinha essa impressão, de que as regiões separatistas, sobretudo, iriam topar uma invasão ou teriam um apoio, mas é nítido que de cara a Rússia não consegue nada, né? Assim, ela tem... Parece que agora que ela está conseguindo ter uma expansão maior, né? Dominando algumas cidades e tudo mais. Eu vi alguns analistas falando que pode ser que a Ucrânia se torne uma espécie de Vietnã da Rússia. É algo que seria reforçado porque o Putin hoje não teria uma saída honrosa do conflito, que ele mesmo criou, ele e o exército criaram, né? O que você acha disso? Olha, Luiz, acho que nas ciências humanas a gente é melhor analisar o passado do que o futuro, né? Então é sempre algo difícil fazer
previsões, né? Mas assim, eu acredito que por mais que a gente tenha visto uma resistência grande em relação à Rússia, né, como a gente disse, um dos principais focos ali hoje é a região de Kharkiv, há também conquistas estratégicas importantes ali. A Rússia está hoje ocupando a região de Kherson, ou seja, boa parte da região de Kherson e de Zaporizhia, que são ali, importantes regiões no sul da Ucrânia. A Ucrânia, com a derrota agora em Mariupol, né, ou seja, ainda há alguns focos de resistência, mas a Rússia já controla a maior parte da cidade. Com a derrota da Ucrânia ali nessa cidade, a Ucrânia ela vai perder o acesso ao Mar de Azov, ou seja, uma perda geopolítica muito considerável. E a situação que a gente tem hoje, mesmo se a guerra acabasse hoje, a Rússia ela já tem alguns ganhos consideráveis, né, alguns ganhos territoriais, né, principalmente a cidade de Kherson, a região de Kherson e de Zaporizhia, e essas duas regiões ali que estão no sul, elas permitem um canal terrestre ao Donbás e ao território da Rússia, interligando a península da Crimeia. Então, antes de iniciar esse conflito, a Crimeia era interligada ao território da Rússia apenas por uma ponte, né? E hoje há uma interligação terrestre com a Rússia. Então, há sim um ganho territorial aí para a Rússia, e há indícios de que a Rússia poderá mesmo anexar essas regiões, né? É interessante destacar que as bandeiras ucranianas foram retiradas dos prédios de administração pública, foram colocadas bandeiras russas. Eu acho que aí esse é um grande indicativo de uma intenção de anexar essas regiões. E o próprio Donbás pode vir a ser anexado. E uma outra expectativa que ainda é de que a Rússia vai tentar pegar outras regiões ali do sul até chegar à fronteira com a Moldávia, que dentro da Moldávia há uma região separatista também, que de fato é independente desde os anos 90, que é a República da Transnistria. É uma república que é independente graças à ajuda da Rússia também, há exército russo ali. Então, se a Rússia estender um pouco mais além da região de Kherson, ali ocupando o porto de Odessa, ela terá um canal para interligar a República da Transnistria e, ao mesmo tempo, a Ucrânia perderá o acesso total ao mar, ou seja, perderá o acesso ao Mar Negro e ao Mar de Azov, né? Ou seja, seria uma conquista geopolítica considerável. Então é muito difícil a gente falar que tem uma derrota da Rússia. Um outro fato curioso é que na região de Kherson está prevista a introdução da moeda russa, o rublo. Ou seja, estão sendo criados órgãos administrativos. Ou seja, eu acredito que quanto mais o tempo passa, menores são as chances de a Ucrânia recuperar o controle sobre essas regiões. A gente não sabe também ao certo qual vai ser a resistência da população local a essas regiões. Houve uma série de protestos, mas há também uma repressão forte contra os manifestantes ali. Então a gente não sabe, ainda é uma incógnita, qual vai ser o nível de protesto nessas regiões contra essa ocupação russa. Né, e uma ocupação que lembra mesmo até os períodos da Segunda Guerra, da expansão da Alemanha. Que, aliás, tem sido um paralelo um tanto quanto frequente, né? Até o próprio Hitler, quando invade os Sudetos, a Tchecoslováquia e a Áustria, justifica a respeito do ponto de vista de estar anexando territórios com população alemã. Né? O que o Putin, de certa forma, faz, dizendo que os ucranianos não são uma nação legítima. Sim, ele tenta utilizar nem tanto a questão de russos étnicos, né? Porque há russos étnicos, mas os russos étnicos estão mais no Donbás e na Crimeia. Mas a questão da língua russa, né? Que são essas regiões aí do sul, mesmo Kherson e Zaporizhia, são regiões onde se fala o russo, e ele tenta utilizar a questão linguística como um aspecto identitário para expandir o seu controle territorial, né? Então isso teria uma semelhança, sim, com a expansão da Alemanha. Ele denomina isso mundo russo, né? A ideia de que a Rússia teria a obrigação não apenas de proteger russos na Rússia, mas de russos étnicos e comunidades de fala russa em outras ex-repúblicas soviéticas. Então esse discurso do mundo russo, que vem desde os anos 2000, uma certa doutrina até deles, se a gente olha ali na interferência ali nos conflitos na Geórgia, também em 2008, essa ideia do mundo russo acaba servindo de legitimação de discurso imperialista, né, de legitimação imperialista, de expansionista. E isso gera apreensão em outras ex-repúblicas soviéticas também, né? Como ali na Letônia e na Estônia há uma grande concentração de minorias étnicas russas e russófonas. No norte do Cazaquistão também, né? O Cazaquistão é um grande aliado da Rússia, mas obviamente há uma apreensão com esse discurso do mundo russo, mesmo ali, né, em um país aliado, que é uma concentração grande de russos étnicos e russófonos no norte do Cazaquistão também. Então isso é algo que pode prejudicar, talvez no longo prazo, projetos de integração da Rússia, né? Então esse discurso
do mundo russo, né, essa legitimação imperialista. E é um termo também que é difundido, né, por muitos críticos do Kremlin, né, uma análise que frequentemente é feita, que utiliza o termo rashisme, né, que seria o fascismo russo. Então são cientistas políticos que comparam o regime Putin com o regime fascista por características como um conservadorismo, nacionalismo, expansão territorial, o culto à imagem do líder, né, ou seja, eles trazem diversos elementos ali que associariam essa comparação mais polêmica, né? O uso de serviço secreto amplamente como meio de repressão, forte controle sobre os meios de comunicação, com uma forte propaganda estatal. Esses são os elementos que alguns cientistas políticos críticos ao Kremlin usualmente recorrem. E há também a discussão, né, que gera muita polêmica, do nazismo na Ucrânia, né? A questão de alguns grupos paramilitares, radicais, com ideologias nazistas, que têm vínculos estruturais com o Estado, né? O caso mais emblemático é do Batalhão de Azov, e até certo ponto o Estado ucraniano é conivente com esse batalhão, né? E mesmo dependente dele. O Batalhão de Azov é uma das principais forças de resistência ali na cidade de Mariupol, no Mar de Azov. Então, os dois estados têm esse vínculo com organizações, com ideias, organizações de ultradireita, né? A Rússia também tem grupos paramilitares, né, mais nacionalistas, ou apoiou grupos transnacionalistas também do lado dos separatistas do Donbass. Então é uma questão muito... e que é pouco discutida na imprensa ocidental, né? Há uma grande romantização do Zelensky, principalmente, da Ucrânia, né? E essa questão do nazismo acaba sendo frequentemente ignorada. Há uma questão também que eu chamo a atenção, é que desde 2014, canais de televisão, políticos, jornalistas, jornais e outras ideias que eram mais pró-Rússia na Ucrânia foram muito estigmatizadas na sociedade ucraniana. Então, alguns partidos pró-Rússia foram fechados, canais de televisão, rádios foram fechados. É o argumento da democracia defensiva, né? Que são necessárias algumas restrições para garantir a ordem e a própria sobrevivência da democracia, né? Dado que a Ucrânia estaria ameaçada pela Rússia. Então, esses grupos precisariam ser combatidos. Esses grupos são chamados na Ucrânia de a quinta coluna, né? Os traidores, esses grupos que têm um vínculo mais pró-Rússia. E aí é uma questão muito, muito paradoxal, né? E muito perigosa também, né? Quais são os limites da democracia defensiva, né? Até onde, em prol de proteger a democracia, pode-se impor esse tipo de restrição. E isso traz um paralelo mesmo aqui para a gente aqui no Brasil, né? A questão das fake news, né? Até onde o Estado pode ir no combate ao fake news, né? Quem que é o responsável por garantir esse mecanismo de censura, esse controle, né? Então é algo muito polêmico, mas que as democracias modernas vão se ver cada vez mais nesse dilema, né? Quais são os limites dessa democracia que se diz defensiva? A verdade virou um conceito meio elástico demais, né? Sim. Porque antes a impressão que eu tinha é que você tinha alguns grupos que dominavam a mídia, e esses grupos faziam uma narrativa, e de repente você tem vários grupos fazendo narrativas diferentes, e parece que existem alguns grupos que topam jogar contra o regime democrático para defender essa ideia de liberdade de expressão é algo que não deve ser tolhida, então a partir desse momento você topa tudo. Mas a verdade é que a democracia não combina muito com uma liberdade de expressão também que não que é elástica demais, né? Então é meio dúbio, né? Meio complicado de você... Porque ao mesmo tempo que para salvar a democracia você limita a liberdade de expressão, o limite à liberdade de expressão, de certa forma, contradiz o princípio de democracia. Exato. Inclusive esse conceito, né, que é chamado de democracia defensiva, né, ou democracia militante, né, surgiu ali tendo em vista o cenário da Alemanha nazista, né? Os nazistas foram eleitos democraticamente, né, e correram a democracia por dentro, né? E as grandes crises de democracia que a gente vê hoje pelo mundo não são mais os tradicionais golpes da década de 70, os golpes militares da década de 70. As democracias, elas são destruídas, são corroídas por dentro, né? O Brasil mesmo se viu diante desse dilema, diante dessa preocupação. É um problema pelo qual acho que muitos países estão passando hoje, e em parte tem a ver com isso que você disse também, a questão, né? A gente tinha uma preocupação tão grande com o monopólio dos grandes meios de comunicação, né, com o viés que eles tinham, só que às vezes eu tenho a impressão que a perda desse monopólio deles, né, criou uma situação em que ainda mais problemática, né, em que há diversos grupos, muitas vezes transmitindo informações muito mais absurdas do que esses próprios grandes meios com viés
já transmitiam antes, mas muitos desses grupos eles chegam a contestar a própria realidade, né? Então, a gente não está nem mais discutindo o que é viés, está discutindo o que é a realidade, né? O terraplanismo ganhou força, né? Muito doido, né? Olhando a respeito dessa questão de mudança, a globalização também parece que tem um papel importante. Você acha que esse conflito coloca a globalização em xeque? Ou as interações econômicas com outros países, sobretudo com a China, podem fazer com que a globalização permaneça como a gente conhecia? Olha, Luiz, eu acredito que pelo menos a globalização econômica não. Mesmo porque a Rússia não é um grande país. Assim, do ponto de vista econômico, é um país, obviamente, significativo, mas não é uma potência econômica como por exemplo, os Estados Unidos, China e mesmo outros países europeus, né? Então o isolamento da Rússia obviamente tem um impacto, mas não a ponto de mudar essa ordem mais globalizada. E mesmo porque uma das grandes críticas, né, principalmente do Zelensky, é que os grandes recursos financeiros da Rússia, né, eles advêm da exportação de petróleo e gás, por exemplo, foram muito pouco afetados pelas sanções até o momento, né? A gente vê que ainda há um ganho muito grande da própria Rússia com a exportação de petróleo e gás. São áreas que foram pouco atingidas e é uma das grandes críticas do Zelensky, né, que não está sendo, de que a Europa principalmente está sendo muito reticente em relação a adotar sanções contra esse comércio russo. E eu acredito que mesmo que esse tipo de sanção venha a ser adotada, há subterfúgios decorrentes da própria globalização para que a Rússia continue ainda assim exportando as suas commodities, né? Talvez por meio de triangulação com outros países, por meio de contrabando. Então eu acredito que por mais que haja uma tentativa de isolar a Rússia economicamente, haverá outros países que se aproveitarão para fazer essa triangulação, ou seja, mesmo assim a Rússia continuará interligada economicamente com o mundo, né? A China provavelmente vai ser um dos países que vai fazer esse papel de triangulação e eu vejo que é uma discussão muito grande se haveria uma nova ordem mundial, tudo. Eu não acredito que o que a gente está vendo, né, de fato seja uma nova ordem, né? Porque quem tem condições de promover essa mudança do que seria uma nova ordem, eu acredito que não é bem a Rússia, seria talvez a China, né? Que teria esse potencial de abalar a atual ordem geopolítica no mundo, né? O papel da Rússia sozinha em fazer isso, eu acredito que é muito limitado. Se a China aderir a um alinhamento incondicional com a Rússia, a gente estaria, sim, talvez diante de uma nova ordem. Só que a China ela se beneficia dessa ordem cujo o Ocidente é hegemônica, né? É uma ordem, a atual ordem foi construída, né, principalmente a ordem liberal econômica, foi construída, né, pelo Ocidente ao longo das últimas décadas, né? E a China ela se beneficiou esse tempo todo com essa ordem, né? Então eu não sei até que ponto de fato é interesse da China em contestar, em trazer essa ordem, em trazer ela abaixo. Eu via que muitos analistas previam de que a China poderia, ali no momento que a Rússia estava para invadir a Ucrânia, de que a China poderia invadir Taiwan, seria uma ação coordenada que deixaria o Ocidente praticamente de joelhos sem reação, e a gente viu que a China evitou em fazer isso, né? Teve algumas ameaças ali, algumas estratégias de dissuasão ali no Mar do Sul da China, e a China evitou em fazer isso. E ela poderia ter feito aquilo naquele momento que realmente teria sido um golpe muito forte ao Ocidente. Mas provavelmente ela prezou pelas relações econômicas, prezou por outros aspectos que também são pragmáticos, né? Por mais que a aproximação entre a China e a Rússia envolva interesses geopolíticos pragmáticos, a ideia de contenção do Ocidente, de fazer uma oposição ao Ocidente, ao mesmo tempo os vínculos econômicos da China com o Ocidente, principalmente com os Estados Unidos, são muito fortes também. Então a gente não sabe até que ponto a China tem o potencial e está disposta a sacrificar parte dessas relações em prol de uma maior integração com a Rússia. É interessante destacar também que mesmo que a China, obviamente, ela não virá adotar sanções contra a Rússia, mas as empresas chinesas que atuam no mercado norte-americano, no mercado europeu e no mercado russo podem sofrer pressões para deixar de atuar no mercado russo. A gente não sabe também até que ponto as empresas chinesas vão se sacrificar pela Rússia. Então há uma incógnita muito grande ainda, que eu vejo que há uma aposta muito grande das elites russas de que a China
ela conseguirá substituir o peso do Ocidente, né, o peso econômico do Ocidente na economia russa. Então, a gente não sabe até onde a China, ela de fato, vai conseguir fazer essa substituição. E uma segunda aposta das elites russas é o efeito de substituição de importações, né, que nem a gente teve aqui no período Vargas, com o isolamento decorrente da Segunda Guerra Mundial. A Rússia acredita que esse isolamento poderá estimular uma produção interna, uma grande produção interna, e o país poderá se beneficiar com o efeito de substituição de importações. Dado o contexto muito globalizado que a gente vive hoje, eu acredito que seria muito difícil promover esse efeito de maneira muito significativa. Então essas são as duas apostas das elites russas, né? A relação com a China e a substituição de importações. Certo. Para quem estudou relações internacionais na primeira década de 2000, parece que agora a gente está diante de uma imensa ruptura com aquele mundo que se avizinhava. Aquele ideal de um mundo cada vez mais unido, com interações comerciais, comunicação, informação, de repente foi confrontado com uma realidade que parece similar à da primeira década de 1910, uma pandemia e uma guerra. Isso é apenas um desvio daquele mundo imaginado no começo dos anos 2000, onde uma guerra dessa estilo Rússia e Ucrânia era pouco provável, ou aquele mundo que era mesmo uma miragem? Eu acredito que aquele mundo, de fato, foi uma miragem, né? Foi algo, a gente foi um pouco ludibriado pelo fim da história do Fukuyama, né? A ideia de que, né, um conceito que veio nos anos 90, né, principalmente ali na vitória norte-americana na Guerra Fria, né? Mas que é algo que adentrou um pouco nos anos 2000, que foi o nosso período de graduação, né? Essa ideia, ainda havia um resquício desse fim da história, né? A ideia de que a democracia liberal era um fim que seria perseguido por todos, e mesmo o modelo capitalista liberal. Mas alguns elementos, eu acho que já nesse período dos anos 2000, já havia indícios de ruptura dessa ordem. Entre esses indícios, né, então eu acredito que essa mudança de ordem que a gente vem vendo não é algo determinado por essa guerra. Essa guerra é apenas um ponto nesse processo que vem provavelmente desde os anos 2000 ali. Quais são esses elementos de mudança da ordem global? Né? A ascensão da China, em primeiro lugar, né, e que é um grande golpe ao argumento do Fukuyama, né, porque a China, a gente vê um país que não é uma democracia liberal, né, um país autoritário, mas que alcançou um considerável grau de desenvolvimento, né, e ainda está com um forte desenvolvimento econômico, né, mesmo com as intempéries dos últimos anos, o que mostra, né, o que vai contra o argumento do Fukuyama, que mostra que o desenvolvimento é possível mesmo para quem não adota o modelo de democracia liberal. Outros elementos que a gente vê ali, né, nos anos 2000, a crise financeira de 2008, né, que abalou principalmente as grandes economias ocidentais, a ascensão dos BRICS, né, certamente, a gente vê, né, obviamente hoje é um pouco mais difícil de falar em ascensão dos BRICS, né, que a gente vê que Brasil e Rússia, eu acredito que eles não despontaram como era esperado, mas se a gente olha para a China e para a Índia, sim, a gente pode dizer que, né, os BRICS não avançaram juntos economicamente, pelo visto, né, Brasil e Rússia, eu acredito que ficaram um pouco parados. Quando a gente olha a variação no PIB do Brasil e da Rússia, é uma variação muito semelhante, né? Os dois países são muito dependentes de commodities, são muito vulneráveis às variações dos preços das commodities. E nem na criação de uma agenda comum, né? Exato. Sim, há diferentes interesses envolvidos, interesses políticos, econômicos, né? Então, mas ainda assim é um fato curioso o fato de que os BRICS parece que é um dos poucos elementos de política externa que sobreviveram mesmo a mudanças ideológicas no governo brasileiro, né? A gente olha, a integração latino-americana foi muito afetada com a ascensão de Bolsonaro, e os BRICS parece que foram um dos poucos projetos de política externa que sobreviveram a essas variações, mesmo de cunho ideológico, entre os governos. Mas um outro ponto que eu estava mencionando que simbolizava essa transição dos anos 2000 para essa nova ordem é a questão também da Primavera Árabe, né? No começo havia uma expectativa de que a Primavera Árabe ia levar a uma ascensão de várias democracias, e o que a gente viu foi um grande distúrbio que levou, em vários casos, a outros regimes autoritários, em alguns casos, a regimes autoritários piores do que os que haviam antes, ou em situações de desordem, né? Como a gente viu o Estado Islâmico, as atrocidades cometidas pelo Estado Islâmico. Então a Primavera Árabe também acho que foi um ponto de inflexão aí, né,
uma certa decepção com o fim da história do Fukuyama. E a questão da Crimeia, né, uma alteração de fronteira ali do estilo do século XIX, em pleno século XXI, né, que foi outro baque nessa ordem. Agora, eu não sei o quanto a gente pode dizer que essa nova ordem é multipolar. Talvez seja multipolar se a gente olha ali para Estados Unidos e China, mas eu não sei se a gente pode dizer que é multipolar por causa dessa agressão da Rússia em relação à Ucrânia, né? A gente pode dizer talvez em multi-imperialismo. Eu vejo muitos, né, inclusive isso é uma crítica que eu tenho a uma parte da academia brasileira que defende, né, eu chamo até os Vladiminions, né, que defende Vladimir Putin com unhas e garras, né? Eu não acredito que ele esteja promovendo uma ordem multipolar, acredito que ele está promovendo um multi-imperialismo, né? E é um tanto decepcionante esse posicionamento de parte da academia brasileira, né, em apoiar um líder que é ultraconservador, autoritário, que persegue mesmo acadêmicos, persegue jornalistas, persegue opositores, com amplo histórico de repressão, né, com diversas denúncias mesmo de assassinato dentro da própria Rússia. Eu não sei, talvez haja um certo anacronismo em achar que a Rússia tem alguma ligação com a União Soviética. Então é um comportamento um tanto curioso, né? De pessoas que vão em manifestações contra o autoritarismo de Bolsonaro, pessoas que criticam a ditadura militar aqui no Brasil e ao mesmo tempo levantam a bandeira de um dos maiores líderes autoritários do mundo hoje. Então é um comportamento muito incoerente e contraditório de parte da nossa academia. Né? E mesmo falar que o Putin está contendo a OTAN, mesmo isso a gente não pode falar. Ele está reforçando a OTAN. Tudo que ele fez desde o começo dessa invasão foi dar ainda mais força para a OTAN. Você sabe que o podcast tem no trailer uma ideia de que é contra simplificações. E eu acho que esse áudio todo, essa conversa toda nossa, ela mostra como essa questão não é simples, né? Como essa questão é muito mais complexa do que parece, do que às vezes as pessoas querem acreditar. O Putin era contra a OTAN, decidiu invadir a Ucrânia. Não é só isso, né? Às vezes até pode ser que daqui a um tempo a gente descubra que a OTAN foi só um pretexto para o Putin por qualquer outro motivo de invasão, como acontece em outras guerras, né? Que parece que aquele pretexto, na verdade, não tinha nada a ver com o motivo real. Você sabe que a gente estava falando a respeito da questão de um século atrás, e você falou bastante do Putin, da questão dele ser um autocrata, enfim. Você acha que essa crise atual na Rússia em relação à Ucrânia, ela pode fazer com que daqui a um tempo exista uma mudança do regime russo, ou você acha que, na verdade, o mais provável é que o regime de Putin fique mais fortalecido depois do conflito? Olha, Luiz, esse tipo de previsão é um tiro no escuro, né? Mas eu acredito que vai depender muito do quão prolongada vai ser essa guerra. Se essa guerra se prolongar por muito tempo, eu acredito que ela tem sim um impacto ela pode ter um impacto negativo, mesmo na legitimidade do regime de Vladimir Putin, né? Como eu mencionei antes, Boris Yeltsin, no fim de 1994, em dezembro de 1994, dá início à intervenção militar na Chechênia, argumentando que seria um conflito rápido, eficaz, e isso se prolongou por mais de um ano, se prolongou por muito tempo, e a Rússia não conseguiu ter uma vitória, e isso impactou muito negativamente Boris Yeltsin. Então eu acredito que se isso se prolongar por muito tempo, tiver perdas muito grandes ali para o exército russo, isso pode sim impactar negativamente o próprio regime, a legitimidade do regime, né? Porque é um regime personalista, né? Então, se a imagem... que há três grandes tipos de regimes autoritários, né? Os regimes militares, os regimes de partido único e os regimes personalistas. Os regimes de personalistas, a legitimidade deles está no papel do próprio líder, né? Ou seja, Putin é a própria legitimidade do regime dele, né? Aquilo que eu mencionei, né? Principalmente naquela transição de que os russos associam que nos anos 90 o período de abertura política foi o caos e o Putin trouxe a ordem, a estabilidade e o crescimento econômico. Então, ele é a pedra angular de sustentação desse regime. Se a legitimidade dele é colocada em risco, o regime inteiro é colocado em risco. Então essa é uma preocupação, né, principalmente das elites russas, a questão da sucessão, né, o quanto eles conseguirão colocar outro líder no lugar dele no futuro. Os regimes personalistas, eles também são mais instáveis em períodos de transição,
há pesquisas que mostram, né, um trabalho da Bárbara Guedes, que ela mostra que dos 3 tipos de regimes autoritários, os personalistas têm as transições mais instáveis, que podem levar a conflitos, podem levar a instabilidades, a brigas entre elites. Os regimes de partido único, o partido, né, já tem uma estrutura mais focada em garantir a sucessão, e os regimes militares, eles já contam, né, frequentemente com uma ala interna que defende a saída do governo para não prejudicar o próprio exército. Então, a Rússia é um desses 3 tipos, né, o tipo que teria o risco de ser mais instável, né, o personalista. E se a gente olhar no espaço pós-soviético, para os acontecimentos nos últimos anos, a gente vê que há motivo para Putin ter um certo medo. Inclusive, eu acho que o endurecimento da repressão na Rússia nos últimos anos é resultado tanto de Vladimir Putin não estar entregando os mesmos ganhos econômicos que houve nos anos 2000, quanto um desgaste, né, que em parte é decorrente disso, um desgaste natural do próprio regime que a gente pode presenciar olhando para outros regimes do espaço pós-soviético muito parecidos com o regime russo. Né? Quais são esses regimes? Ali em Belarus, a gente viu que em 2020 e 2021 houve uma série de protestos em Belarus que quase derrubaram o regime local, né? Ou seja, a Rússia teve um papel muito atuante ali para garantir a estabilidade e a sustentação desse regime, ou seja, era um regime que era muito estável e do dia para a noite quase veio por água abaixo. E em janeiro desse ano, no Cazaquistão também, né, o Cazaquistão é ainda mais um regime mais parecido com a Rússia, no sentido que o Estado é rico, o Estado cazaquistanês é rico em recursos naturais, exportação de petróleo e gás também, e mesmo assim o regime, né, houve uma grande revolta no início de janeiro, que era algo praticamente inesperado, e isso obviamente gera insegurança nas elites, né? Ou seja, por mais que o regime de Vladimir Putin pareça ser muito sólido, muito rígido, né? Tudo que é sólido se desmancha no ar, né? Na famosa frase. Então, e olhando para esses regimes muito próximos, aí, o Cazaquistão e Belarus, eu acho que as elites russas têm uma preocupação ainda maior de que isso pode acontecer com elas no futuro. Não à toa, nos últimos anos, a gente vê o endurecimento da repressão e nessa própria guerra, né? A gente vê que a própria palavra guerra é praticamente banida na Rússia, né? Os meios de comunicação não usam a palavra guerra, não pode nem usar a palavra invasão, ou seja, é operação militar especial. Isso mostra o quanto o governo autoritário está preocupado com insurreições e em coibir a manifestação de opositores, o que poderia levar, né, no futuro a algum tipo de insurgência. Bom, muito obrigado, Vicente, de verdade. Adorei a conversa. Espero que quem tenha ouvido também tenha gostado e tenha aprendido tanto quanto eu. Enfim, obrigado mesmo. Muito obrigado pelo convite mais uma vez, Luiz. A Mosca volta na semana que vem.